Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, versão 2013. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bem. Para quem não sabe, né, quem está chegando agora, né, está começando o ano, começando a pesquisar sobre o Canadá, nós somos do Canadá para Brasileiros, né, o maior site sobre o Canadá. Esse podcast é sobre imigração, visto, intercâmbio, tudo relacionado à vida, né, de brasileiros, no caso, né, aqui no Canadá. Então, a gente gostaria, né, Caio, de primeiro aí desejar um feliz 2013 para todos que estão nos ouvindo, né, e dizer que a gente ficou com saudade de fazer esse podcast, né, Caio? Não, a gente até estranhou, né, hoje, quando a gente estava começando a gravar, porque a gente ficou 2-3 semanas, né, de folga do podcast, então a gente precisa voltar à nossa rotina das quartas e quintas-feiras, né. Bons tempos quando a gente saía de férias no final do ano, né, ia para uma praia, né, no litoral norte de São Paulo, não tinha internet, não tinha celular, né, não tinha chefe ligando para você, né, né? Era outra época, né, cara? Sem querer dar uma de tiozão saudosista, mas a época antes do celular era bem melhor, né? Era bem melhor, né? Era só para você ver esse pessoal hoje aí que tá arrumando emprego, começando a trabalhar em grandes empresas, né? Ou empresas, né? De forma geral, e o chefe fica ligando no celular, o cara tá lá na praia, né? Estourando a champanhe do Ano Novo e a empresa tá ligando para ele, né? Então eu acho que o celular foi a pior invenção do mundo, principalmente nessa época de festividades, sim, né? De férias. De férias, né? Então a gente gostaria de desejar um feliz 2013 e agradecer as dezenas de mensagens que a gente recebeu de Feliz Natal, Ano Novo, né? Até algumas delas, né? Muitas delas vocês podem acessar o Facebook e dar uma olhada lá, né, Caio? Foi muito bonito, né? Nesse final de ano, né, o teor das mensagens que a gente recebeu e que os usuários trocaram entre si, né? Não, sim, e também para quem está começando agora, né, a acompanhar o nosso trabalho, a gente gostaria de convidar todos para curtir, né, a nossa página no Facebook. A gente já está caminhando aí para 20 mil fãs na nossa página, então se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, né, logo depois do podcast, você pode visitar canadaprabrasileiros.com, facebook.com/canadaprabrasileiros. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está bastante ansioso para chegar nesses 20 mil, porque a gente já pode dizer que a gente já é o maior site independente, né, empresa independente aí com maior comunidade no Facebook. É claro, né, se você pegar uma empresa grande, né, e for na comunidade do Facebook, é claro que vai ter mais de 20 mil, né, ou mesmo um site, né, um portal do Brasil, né. Sim. Agora, site independente realmente é uma marca, chegar em 20 mil é uma marca histórica. A gente agradece a vocês que clicam, né, adicionam a gente no Facebook. Também a gente gostaria aí de agradecer, né, vamos começar o ano agradecendo, né, as empresas que tornam esse podcast e o Canadá para Brasileiros possível, né? Sim. Eu acho que a gente sempre, né, todo programa a gente faz questão de agradecer aos nossos assinantes, né, as pessoas que assinam a nossa área VIP, né, o Canadá para Brasileiros /VIP, né? Quem não conhece ainda, a gente convida agora, né, depois de ouvir esse podcast, conhecer. Então a gente agradece não somente, né, aos assinantes, mas também às empresas que patrocinam, né, o Canadá para Brasileiros já há muitos anos, né, algumas delas há muitos anos. Então eu gostaria, Caio, aí de ler, né, são aí 10, acho que 9 ou 10 empresas canadenses que são as patrocinadoras desse programa, que é a VEC, a CWA, né, o Grupo Zone, né, um grupo grande aí também de escola de inglês, né, com sede em Nova York, a Bridge Canada, a ISS, que é uma agência do próprio governo aqui de British Columbia, né, quem mora aqui sabe, né, a ISS é uma empresa que ajuda imigrantes, a ELI, uma escola, né, de inglês lá de White Rock, né, no sul aqui da província, o Brighton College, o FDU, que tem sede nos Estados Unidos, é uma universidade com sede nos Estados Unidos e também tem campus aqui em Vancouver, e a Pera College, um college aqui da cidade.
Então, a gente gostaria de agradecer essas instituições, né? Em especial a VEC, né? Vancouver English Center, né? Uma das maiores escolas de inglês aqui do Canadá, de Vancouver, no caso, né? E que já é nosso assinante aí pelo 6º ano, assinante, né? Patrocinador pelo 6º ano seguido, né? E a ESS também, eu já comentei, que é uma empresa do governo que ajuda imigrantes também, aí já assina não, mas anuncia há 4 anos, né, no Canadá para Brasileiros. Então acho que é bom a gente começar, né, o ano, né, fazendo, né, essa consideração aí, porque sem eles não teria podcast, a gente não estaria aqui fazendo podcast, né? Exatamente. Então é obrigado e um bom ano para todas essas empresas, né? Sim, a gente só tem a agradecer. Caio, e também eu gostaria de anunciar aí que você implementou, né, colocou no ar o novo grupo de discussão, o novo fórum do Canadá para Brasileiros. Quer dizer, até, né, o final do ano passado, né, de 2002, a gente tinha uma sessão que chamava Perguntas e Respostas, e agora virou, tem o mesmo nome ainda, né, se você for lá na capa, chama Perguntas e Respostas, mas agora tem mais um perfil de fórum, né, cara? Na verdade eu vou mudar, é só para as pessoas que estavam né, acostumadas com Perguntas e Respostas, eu deixei ainda o nome em cima na capa para não achar, né, que do nada sumiu. Então eu preciso mudar esse link na capa, mas se você clicar já leva para o nosso grupo de discussão. Então realmente foi esse grupo de discussão é para trazer com que, né, fazer com que as pessoas participem mais, a gente possa trocar mais mensagens, fica uma coisa mais organizada, né, dá para buscar melhor as mensagens. Então realmente aí foi essa alteração deu bastante trabalho aí. Eu passei praticamente a noite de Natal e Ano Novo implementando esse novo sistema, mas tá legal, as pessoas já estão participando mais do que participavam do Perguntas e Respostas, então a gente só tem aí a agradecer e também feliz que funcionou. Sim, cara, excelente. Eu já estou participando, né? Você me obrigou, né, a ter um login e participar. Eu vou colocar sua foto hoje lá. Você está sem foto. Acho que vai dar mais audiência. Com certeza. É brincadeira, né? Pelo amor de Deus. E, Caio, uma coisa que não tem nada a ver com o Canadá, eu gostaria de parabenizar os meus amigos no Brasil, o Gustavo e a Estela, né, que tiveram uma filha, né, nesse final de ano. Sim. Eles já tinham um filho, né, que chamava Felipe também, é o nome do meu filho, né? O Gustavo é um grande amigo nosso, né, e a Estela também, né? Sim. E a gente gostaria de parabenizá-los aí pelo 2º filho aí. Então, Caio, vamos começar com uma recapitulação, né, de como terminou, né, o último capítulo, né, da novela, né, o nosso último podcast. A gente terminou falando sobre Quebec, então acho que é bom a gente começar finalizando, né, passando aí, né, fazendo os últimos comentários, né. Sim. Então, para quem ainda está por fora, né, do que aconteceu aí, dos nossos comentários, pode até ouvir, né, os últimos 2 podcasts, principalmente o anterior a esse, que a gente gravou aí mais de 1 hora a respeito de Quebec, comentando que Quebec é a província menos atraente para o imigrante. A gente fez diversas observações objetivas e pontuais a respeito desse tema, né? Isso suscitou as mais diversas manifestações, desde agradecimento, né, de pessoas que mandaram e-mail para nós agradecendo por a gente estar passando as informações, né? Sim. Afinal, né, Caio, a pessoa quer vir para o Canadá, ele quer saber, né, qual é o melhor lugar para ele ir, né? Sim. E por outro lado, a gente teve pessoas também que nos criticaram em alguns momentos até de forma um pouco, diria assim, agressiva, né? Sim. Então, foi assim, foi um podcast polêmico, né, Caio? Sim, o 33 e o 34, né? Foi divertido, né, cara? Foi. Não, a nossa intenção é sempre passar a informação, né, baseado nos fatos, baseado em números que a gente pesquisa. Então, mas é lógico que isso, né, não agrada a todos, né? Sim, mas aquela coisa, o nosso objetivo, né, até a gente recomenda a leitura do seguinte post: Estamos certos sobre Quebec. Vá no post do Caio, no blog do Caio, na capa do Canadá Brasileiros, e clique Estamos certos sobre Quebec, aonde a gente não fica se vangloriando, nós somos, né, nós ganhamos a discussão, não é isso. Eu acho que o ponto principal é de que a gente quer ajudar as pessoas que estão vindo
E a melhor forma de ajudar é falando a verdade, né? Falando a realidade e trazendo fatos, dados a respeito disso, né? Eu tenho certeza que aqueles que estão planejando emigrar para o Canadá ficaram muito agradecidos pelas informações. Caio, e o mais interessante, eu gostaria que você comentasse, depois que a gente gravou o podcast, o que aconteceu aqui no Canadá, que foi publicado talvez aí no maior jornal aqui do Canadá. Não, foi interessante, né? Depois, na semana seguinte que a gente gravou esse podcast, que o podcast foi, né, pro ar, o jornal de Montreal... Foi o jornal nacional mesmo, né? O jornal nacional, o The Globe. The Globe, ele tem circulação nacional aqui no Canadá. Que, inclusive, nesse artigo que eles publicaram, em diversos pontos eles tocaram naquilo que a gente falou no podcast na semana anterior. Né? Então foi mais assim, uma comprovação daquilo que a gente estava, né, passando. Porque o que a gente falou no podcast nada mais foi do que uma pesquisa que a gente fez, né, em dados de imigração, estatísticas, em documentos oficiais, documentos do governo, e na semana seguinte essa matéria no The Globe confirmou esses pontos que a gente estava mencionando. Quer dizer, a gente só diz que 2 mais 2 é igual a 4. E tem gente que diz que era 5, ou que era 3. Então é interessante. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem esse post Estamos Certos sobre o Quebec. O Caio, inclusive, colocou o link desse artigo completo aí do The Globe, né? Que traz aí, são 3 páginas comentando. É muito parecido, é engraçado, né? Saiu depois que a gente gravou os 2 podcasts. E muito, muito, muito na mesma linha do que a gente vem comentando sobre Quebec. Sim, né? E nesse artigo tem uma entrevista com 2 brasileiros. Interessante, né, cara? Então fica aí, eu acho que todo esse episódio o que a gente tira é que a informação dos nossos podcasts teve uma credibilidade muito grande, né? Isso nos dá uma credibilidade muito grande, né, cara? Eu já tô já tropeçando aí Que horas são? 11 horas da noite. 11 horas. Pode ver, quando eu erro, eu coloco a culpa no relógio. No relógio, né? É claro. Então, cara, eu acho que já foi feito um comentário sobre Quebec, então a gente fechou, né, o assunto sobre Quebec. Né? Quem quiser reclamar sobre a nossa opinião, mande um e-mail para o jornal The Globe. Caio, vamos então aí para começar o ano. Para quem está começando agora, quem pela primeira vez está chegando nesse podcast, ou mesmo para quem já nos acompanha, acho que é importante a gente fazer uma rápida recapitulação, né, a respeito dos rumos da imigração em 2013. Caio, como que você vê, o que você acha aí que vai marcar, o que vai acontecer, né, melhor dizendo, aí, nos próximos meses desse ano? Tem 2 processos, né, iniciando agora, né, um deles é o Trade Skill Worker, que abriu a inscrição agora no último dia 2 de janeiro, que é para selecionar alguns candidatos em profissões, áreas específicas, bem específicas, né, e tem até um limite, né, de vagas para esse processo. E também a gente aguardar aí a reabertura, né, do processo federal que vai acontecer no dia 4 ou 5 de maio deste ano. Então tem bastante coisa, né, tem bastante mudança aí, principalmente no processo federal, e que a gente vai estar cobrindo nos próximos meses tudo que a gente souber, tudo que sair oficialmente aí no site do governo. A gente vai estar passando essas informações para todo mundo nos nossos podcasts. E como você mesmo disse, as vagas são limitadas, né? Então, tanto para o processo de Trade Skilled Worker, né, que é esse para profissões técnicas bastante específicas, né, quanto para o novo processo federal, as vagas vão ser limitadas. Né? Se eu não me engano, o processo federal vão ser 56 mil vagas para esse ano de 2012. Claro, né, o processo federal vai começar em maio, quer dizer, de maio até o final do ano vão ser disponibilizadas por volta de, acho que, se eu não me engano, 56 mil vagas. Então, quem tem interesse, agora não dá para saber se você se qualifica, dá para você ter uma ideia, mas ainda não foram divulgadas todas as informações a respeito do processo. Então as pessoas estão naquele meio caminho, eu vou aplicar, vou me qualificar ou não. A nossa dica e aí cabe a cada um. Se eu tivesse hoje
interessado em migrar para o Canadá, eu no mínimo hoje eu estaria estudando para o IELTS e fazendo o IELTS, mesmo que depois em maio eu descubra que eu não consiga aí, fazer ou somar os pontos ou me qualificar para o processo federal. Por quê? Se as vagas são limitadas, elas podem acabar, né? Elas vão acabar assim que a cota for cumprida. Então, se você já não está com a IELTS em mãos, você não pode mandar o seu pedido. Sim, então fica essa dica. Não, desculpa te cortar, né? Não, imagina. O importante também de você prestar o IELTS agora é porque vamos supor que você não consegue a pontuação necessária. Você ainda tem tempo para estudar e prestar novamente, né? Então não deixa para prestar o IELTS logo em maio ou no final de abril, e se você não consegue a pontuação, não tem como você dar entrada no processo. Perfeito. E o IELTS é válido por 2 anos. Então, se você tirar uma nota no IELTS aí, por 2 anos você tem esse IELTS válido. Antigamente, né? Porque o imigrante eram só 6 meses, aí tinha que fazer outro IELTS. Sim. Hoje é 2 anos. Então, se você fizer um IELTS e for até uma pontuação boa, você tem aí um IELTS válido até para tentar uma outra imigração, né? É exatamente isso que eu ia falar agora. Se você prestar o IELTS, daí entra o processo federal, você não está dentro, né? Não se enquadra ao processo federal, você ainda pode usar esse mesmo IELTS para algum outro processo de imigração, né? E, Caio, desculpa te cortar, né? Você me interrompeu, eu preciso te cortar uma vez também. Deu troco, né? Claro. Eu sou o irmão mais velho, poxa. Apesar de parecer mais novo, né? Não fique bravo, cara, não fique bravo. O IELTS, para quem, né, a gente está comentando sobre o IELTS, o pessoal, né, porque chegou agora não sabe, o IELTS é o teste que você precisa fazer para comprovar o seu nível de inglês. Então, para emigrar para o Canadá, você precisa ter esse teste. Na nossa área VIP, né, no canadaprabrasileiros.com/VIP, a gente tem um guia dividido em 4 partes, são 3 textos e um áudio que a gente comenta sobre como estudar para o IELTS. Sim. Guia seu, né, Guilherme? Eu fui o hamster, né? O excelente aluno que teve que fazer 4 vezes o IELTS para atingir a nota para imigração. Então, sim, sim, exatamente. Então, Caio, acho que para quem está nos ouvindo, acho que é importante, por último, a gente comentar que a gente está inaugurando hoje uma nova série, né? Hoje em dia é season, né? A nova season, a nova temporada. Às vezes eu vejo uns podcasts, a nova temporada, né? Então vamos também chamar de nova temporada, né? A nova temporada do podcast, né? Agora, 2013, né? Temporada 2013, né? Nessa nova temporada eu estou mais gordo e careca. Então, né, a gente está inaugurando, né, falando, né, um pouco sério, a gente está inaugurando uma nova série, né, do podcast. Quem nos acompanha desde o ano passado vai perceber que esse ano a gente não vai mais ficar respondendo perguntas, né, Caio? Sim. De usuários, né? No ano passado a gente respondia até 10 perguntas por podcast, geralmente a avaliação de perfil, né? A pessoa mandava um e-mail, né? Sim. Perguntando do perfil dela e a gente dava a nossa opinião, se tinha ou não potencial de migrar. Isso agora vai ficar mais restrito ao fórum, acho que tem mais a ver com o fórum, né? Sim, esporadicamente a gente grava alguns áudios para os nossos assinantes que pedem a análise de perfil, quando a gente vê que é um perfil, né, que também vai interessar para os outros assinantes. Então essa nova série ela vai ser mais semelhante ao que a gente grava na sessão VIP, né, Sim, cara? Então essa também foi a intenção da gente colocar esse fórum de discussão para que a gente possa, né, uma ferramenta melhor para a gente poder analisar os casos, né, poder também outras pessoas ter acesso a essas informações, porque a gente recebe muito perfil que é muito semelhante com outras pessoas, né? Então, sem dúvida que se você postar isso no fórum, você vai estar ajudando outras pessoas também, né? E a gente vai poder responder aí para bastante gente. E, né, sem dúvida, a gente criou um banco de dados aí de mais de 25 programas em que a gente analisa perfil para imigração. Sim. Então, se você tem interesse, vai lá no programa, lá desde o programa número 7, 8, 9, até o 30, né, 31, Sim. A gente faz análise de perfis, assim, né, de forma informal, né, a gente não é advogado de imigração, né, Sim. Mas a gente dá a nossa opinião. Então, acho que essa missão já foi cumprida, né, cara? Sim, cumprida. Ou não, né? A gente não sabe. Por isso que eu fiquei meio em dúvida, né? Eu acho que foi. De qualquer forma, a página está virada, né?
Cara, então o tema de hoje do podcast que a gente gostaria de comentar é uma polêmica, né, que surgiu no nosso fórum, né, no novo fórum que você lançou, sobre imigração, né? Sobre o título, até quem tiver interesse, vai na busca do nosso fórum e digita lá, Lado Negro do Canadá, a imigração, algo do tipo. É imigração sob outro ponto de vista. Sob outro ponto de vista, né? Então, o título é esse, né? Eu vou colocar o link nesse post do podcast. Quer dizer, eu acho que o usuário, ele chama Joel Pub, eu imagino que não deve ser o nome dele, né? Joel Pub. Ele colou, né, o texto, eu acredito, de alguém que imigrou e parece que se deu mal, escreveu um texto, né, falando bem mal do Canadá mesmo, que estava muito triste de ter vindo para o Canadá, que se decepcionou. E, Caio, e vira e mexe, a gente sempre recebe esse tipo de comentário, a gente sempre vê esse tipo de debate. Eu acho que chegou a hora da gente também, né, dar tecer alguns comentários sobre isso, né, cara? Sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, o texto começa da seguinte forma, né? A pessoa, né, essa pessoa que migrou para o Canadá não gostou, diz: a imigração para o Canadá é, antes de mais nada, uma ilusão. Diz, né? Existe aqui uma indústria da imigração cujo objetivo é trazer 300 mil imigrantes por ano. Na verdade, é menos, né? Em média, 250 mil por ano. Sim. Para um país onde há emprego nem para 20 mil. Qual é o seu comentário sobre isso, Caio? O Canadá realmente é uma indústria de trazer imigrantes? Bom, eu acho que se não tivesse emprego, as pessoas não ficariam aqui, né? Se a grande parte, a maioria, mais de 90%, 95% fica no Canadá, mais de 95% fica no Canadá, é porque eles têm uma qualidade de vida aqui, independente do emprego deles, melhor do que no país de origem, né? E a partir do momento que você imigra para o Canadá, se você não gostou, você pode voltar, né? Você não é obrigado a ficar no Canadá. Você pode, né, sair a hora que você quiser. Então, é isso que eu não entendo, cara. Você não está preso aqui no Canadá, né? Sim. Nada te impede de voltar para o Brasil, né? Sim, exatamente. Não, e a gente também não está falando que todo mundo tem que gostar do Canadá, não é isso, né? É normal, às vezes, a pessoa não se adaptar, ou por, sei lá, por frio, não se adaptou à cultura, ao jeito das pessoas, ou não gostou do país, é normal isso, né? É gosto, né? Mas a pessoa tem a opção também de, né, dar a volta e voltar para o país de origem. O que não é o que acontece, né? Em grande parte dos casos. Cara, é curioso, cara, que esse tipo de comentário começou a ficar mais forte depois que criaram um site que chamava, se não me engano, nocanada.com. Sim, é algum imigrante, por algum motivo. A pessoa nem se identifica, isso que é mais curioso desses comentários. A pessoa não assina o negócio. Mas criou um site falando que o Canadá era uma ilusão, uma enganação para os imigrantes, etc. Né? E o site, de certa forma, se popularizou, né? Porque o que é negativo sempre espalha bastante rápido, né? Agora, a minha leitura geral disso é que toda vez que eu vejo comentário de pessoas falando isso, né, nessa linha, a pessoa, na verdade, recortou o aspecto negativo. Em tudo há o aspecto negativo, né? De qualquer país você pode tirar um lado negativo. Você recortou esse aspecto negativo, que é muito menor do que a parte positiva, recortou e ampliou isso. Né? O que você vê foi isso, né? Então, tenta fazer disso uma regra, né? Tenta de fazer isso uma regra. Então, reúne lá, vamos por 10 pessoas que não se deram bem, não tiveram sucesso aqui no Canadá, e elas começam a falar mal criam um fórum e começam a falar mal do Canadá. Na verdade, elas só estão se consolando, né? Si mesmas, né? Porque a realidade não diz isso, né? Eu até fiz questão aqui de entrar no site oficial de recursos humanos do governo canadense, né? O site é o www.hrsdc.gc.ca, né? Do próprio governo. Sim. E aí, Caio, vai um dado interessante, que eu gostaria até que quem estiver ouvindo, como a gente comentou de Quebec, contra dado e fatos não há questionamento. Sim. Então, tá aqui, Caio, até para quem está nos ouvindo, do ano 2001 ao ano de 2011, ou seja, 10 anos, 2001 a 2011, cerca de 2.450.000 pessoas imigraram para o Canadá.
Quer dizer, em 10 anos, né, numa década, a gente pode dizer, né, Sim. 2,4 milhões de pessoas imigraram para o Canadá. Ô Caio, e você sabe quantas pessoas saíram do Canadá durante esse mesmo período? Eu sei porque eu tenho essa informação, mas fala, Guilherme. 464 mil pessoas. Sim. Quer dizer, entre canadenses também, né? Entre canadenses, em grande parte desses 400 mil eram canadenses que foram trabalhar fora. Tem muito canadense que vai dar aula de inglês, principalmente, né, na Ásia, depois volta, né, ou vai trabalhar nos Estados Unidos. Vai para a Europa. Né? Então, desses 400 mil, vamos dizer que metade é de imigrante. Então, nem se isso, imigrou... né? Nem chegaria a isso, né? Mas vamos fazer um cálculo conservador, né, cara? Então vamos assim, para depois o pessoal também não reclamar, né? Então de 464 mil pessoas que saíram do Canadá em 10 anos, vamos colocar aqui 230 mil imigrantes saíram do Canadá. Quer dizer, entrou 2,4 milhões de imigrantes e cerca de 200 mil e poucos imigrantes saíram. Sim. Ué, isso daí mostra que a maior parte dos imigrantes estão ficando, né? O número de imigrantes vindo e ficando é muitas vezes maior daqueles que vão embora, o que também é natural, né, cara? Eu não vejo nada de errado em pessoas não se darem bem aqui. Não, foi o que eu disse, é normal. Você tem o seu direito de não se adaptar, não gostar e voltar. Mas o que eu vejo que acontece muito também é as pessoas que voltam ou que reclamam, elas tendem sempre a culpar o governo ou culpar alguma outra coisa, mas elas dificilmente olham para elas mesmas e de repente assumem que não houve uma adaptação, ou que não gostou disso, daquilo, ou que, né, até tomou uma atitude, né, que se arrepende. É normal isso, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas sempre tendem a criticar, colocar a culpa em alguma outra coisa, nunca nelas mesmas. Não, cara, e também é curioso se as pessoas que estão nos ouvindo, você faz uma pesquisa, vai no Google e entra em blogs de pessoas que migraram, vocês vão ver que a grande maioria continua no Canadá, mesmo Sim. com todo o frio, né, cara? Sim, mesmo com todo o frio e com a distância familiar, você imagina. E com essa mudança de vida, né, Guilherme? Se você sair do Brasil Sim. e chegar no Canadá, é uma vida totalmente diferente, e você passa por dificuldades, né? Você passa por obstáculos, você tem que passar por obstáculos. Então, assim, mesmo assim, a grande maioria, disparado aí, mais de 90%, 95%, ficam aqui. Quer dizer, o que a gente está falando não é a nossa opinião, a gente está constatando a realidade, os fatos. Então a gente entrou no site do governo, mostrou que muito mais gente vem, né, do que sai, muito mais, no número, uma proporção, né, realmente bem maior. Sim. E também você pode fazer uma pesquisa, entrar e ver, né, na internet, em blogs, que a maior parte dos brasileiros que migraram ficaram com todo o frio e distância da família. Sim. Isso daí é um fato. Antes que alguém nos conteste, isso daí não há o que contestar. A gente está só falando aquela coisa, né, que 2 mais 2 é igual a 4. Sim. Agora, que existe, né, Caio? Sempre vai existir pessoas que não se adaptam, daí é aceitável. Acho que o estranho seria se todo mundo que imigrasse para o Canadá ficasse aqui, numa espécie de União Soviética, sabe? Que você entrou e não pode mais sair, né? É um estado prisão, né? Aí sim seria estranho, né? Sim, com qualquer coisa você gosta, qualquer produto que você compra, qualquer coisa que você faz na vida, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? É normal isso. Pô, tem gente que não gosta de cerveja, pô. Coca-Cola, né, Guilherme? Tem gente que não gosta de Coca-Cola, né? De sundae do McDonald's, sundae de morango do McDonald's. Tem gente que não gosta. Se digitar no Google, você vai ter blog. Se bobear, vai ter blog do Caio dizendo que não gosta de sundae de morango. Eu não gosto, eu gosto de chocolate. Culpa do McDonald's. Caio, mas eu posso garantir que a maior parte das pessoas gosta do sundae do McDonald's. Você é uma minoria. Eu sou uma minoria. Uma minoria reclamona. Desculpa. Caio, então tem mais um trecho aí, né, dessa carta do imigrante, né, que desvenda o Canadá, abre-se as cortinas e mostra-se a realidade, né, do Canadá, né? É porque o tom é esse, né, um tom assim,
De horror. Aí né? tem. Eu vou tirar as vendas dos seus olhos. Então, o trecho 2 a ideia parece criar uma vasta mão. Né, a pessoa diz, né? A ideia parece ser criar uma vasta mão de obra subdesempregada ou desempregada. Peraí, tá falando do Brasil ou do Canadá? De forma a deprimir os salários e proporcionar às corporações, empresas, gente desesperada, quer dizer, os imigrantes, né? Gente desesperada disposta a trabalhar por salário mínimo por quaisquer condições. Ô Caio, a gente está falando da China, do Brasil ou do Canadá? Esse trecho. É difícil de identificar, né? Ela falou que as pessoas estão dispostas a trabalhar por salário mínimo. O Caio, o meu primeiro emprego no Brasil, eu trabalhei numa locadora. Sim. E eu me dispus a trabalhar por salário mínimo. Na época eu ganhava cerca de $150, né, convertendo aí, por mês. Qual que é o salário mínimo aqui no Canadá, cara? $1.200. Pô, eu... Mínimo, é mínimo do mínimo, né? Mínimo do mínimo, né? Quer dizer, lógico que esse valor ele pode variar um pouco de província para província, né? Cada província tem o seu salário mínimo. Mas, né, a média aí a gente pode dizer que está em torno de $1.200, que você consegue, né, morar, comer, né, ter acesso à saúde, ter uma vida, né, boa. Quer dizer, são pessoas desesperadas que não podem sair mais do Canadá e são obrigadas a ganhar pelo menos $1.200 por mês. Elas estão trancadas aqui trabalhando como escravas, né? Aí vamos para o trecho 3. É também manter uma indústria da imigração. A pessoa diz, né? Ela diz que a indústria da imigração sustenta centros de apoio ao imigrante. Eles ganham por cabeça, coloca entre parênteses. É claro, né? Se você for trabalhar no centro de apoio à imigração, você vai trabalhar de graça. Advogados de imigração picaretas. Até chamar advogado de picareta tá ruim. Advogado de imigração picareta até o adjetivo ficou leve, né? Consultoria de imigração picareta. Pô, né? Acho que não, tá leve essa parte, né? Tá. Políticos picaretas, poxa. É o sobrenome, né? E vendedores de carro, existe, porra. Sobrou até pro vendedor de carro. Então, Caio. Então, toda essa questão aí, né, de centro de apoio imigrante, né, advogado de imigração, tudo isso daí a gente vê que toda essas mudanças no processo de imigração, elas procuram trazer pessoas mais preparadas para o Canadá, né? Se você olhar atualmente as regras, né, o que o Canadá quer é trazer pessoas que ou já estiveram aqui, ou que trabalharam aqui, ou que estão trabalhando aqui, ou que têm, né, o inglês fluente, ou estão em áreas em demandas. Esse tipo de perfil não precisa de um centro de apoio ao imigrante. Então a gente já vê que o governo ele quer realmente cortar toda essa parte de centro de apoio. Lógico que apoio sempre vai ter, você tem que ter. Você é um país que o Canadá é um país que recebe muitos, né, imigrantes, então você precisa ter um centro de apoio, mas o Canadá ele quer reduzir os gastos aí com esses centros. Um ponto que também eu gostaria de adicionar nessa questão é que grande parte também às vezes da frustração, né, do imigrante pelo imigrante estar despreparado, entendeu? Tem muito imigrante que chegou aqui e nunca se planejou, nunca pesquisou muito, deixou o processo na mão de advogado, daí pegou o passaporte e chegou no Canadá, né? E o que foi muito bem respondido pelo Daniel Frade, né, um assinante VIP nosso nesse post, que falou que a gente sempre falou de planejamento, no nosso VIP a gente fala de planejamento, sempre aqui nos nossos podcasts a gente fala de planejamento. E uma grande parte, que inclusive conecta com aquilo que eu falei no início, sobre, né, as pessoas não assumirem a própria culpa, é que tem muito imigrante que chegou aqui totalmente despreparado para enfrentar essa imigração. Entendeu? Bem lembrado, Caio. Eu até recomendo, nesse link que você colocar no post, leia a resposta do Daniel Frade, um dos nossos assinantes. Eu gostei muito dos comentários que ele fez. Sim. Então não é que você joga culpa tudo, né, em no governo ou em alguma outra coisa, no advogado de imigração. Não, você tem que assumir a responsabilidade, você tem que estar preparado. Você vai sair do Brasil ou de qualquer outro país, está chegando num país novo, procure saber mais sobre o país.
Entendeu? Tem gente que acha que planejar é ficar vendo casa, apartamento, temperatura. Não é só isso. Entendeu? Essa é a parte legal da coisa, né? A minha esposa concorda com você, cara. Então, é você preparar realmente, você ver que área que você tá, o que você vai precisar, já começar, estuda em inglês, ver como é que as coisas funcionam, ver como é que é a procura de emprego, já começa a preparar seu currículo, começa a pesquisar, entra em fórum de discussão, tem muito fórum de discussão em inglês, né? Tem o nosso site, tem o nosso podcast, mas eu tô falando isso de uma forma geral também, outros imigrantes de outros países. Informação na internet é o que não falta. Entendeu? Então não tem desculpa para imigrante que chega no Canadá despreparado. Você pode lidar sim com obstáculos que você não estava prevendo, é normal isso, eu passei por isso, você passou por isso, acho que todo mundo que imigra passa por isso, mas tem como você antecipar e evitar muitas coisas. Não, cara, exatamente nessa linha que você está dizendo, né, complementando, quando você imigra e você ganha o seu green card canadense, a carteirinha sua, né, de imigrante, isso nada mais é de que o governo canadense está te concedendo um privilégio de você poder estar aqui no Canadá morando e trabalhando. É um privilégio o seu status de imigrante. O imigrante ele não tem o direito sobre o seu status. Ele, na verdade, ele é um privilegiado. O governo abriu uma exceção, te deu um privilégio de tentar te conceder essa opção de você ter sua vida no Canadá. E aí cabe a você utilizar desse privilégio de forma positiva ou não. A responsabilidade é sua. O sucesso aqui no Canadá depende única e exclusivamente de você. O governo não tem nada a ver com isso. O governo ele simplesmente concedeu um visto para você de moradia, trabalho, né, estadia aqui no Canadá. E é importante também falar que tem muita gente que fala propaganda enganosa, isso, aquilo. Basta checar nos guias do imigrante, no guia de imigração, no site oficial. Existem diversos avisos falando que o Canadá não promete, não garante qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de sucesso, qualquer tipo de coisa. O Canadá, ele permite você, ele dá essa permissão de você residir no Canadá e tentar a sua vida aqui. Entendeu? Então, para quem fica culpando de publicidade, marketing ou né, essa questão de propaganda enganosa, é porque não leu as regras. Sim, assinou, entre aspas, um contrato sem ler. Assinou sem ler. Sim. A maioria, a pessoa diz, a maioria dos imigrantes com doutorado, mestrado ou bacharelado está fritando hambúrguer, dirigindo táxi, trabalhando de balconista e fazendo trabalhos do gênero. Essa é uma coisa que eu acho interessante dessa parte, é que essas pessoas que estão fritando hambúrguer, dirigindo táxi, trabalhando de balconista, elas continuam no Canadá. Elas preferem estar no Canadá fazendo isso do que de volta no país de origem. Entendeu? Eu também. E uma coisa importante também da gente falar, né, a respeito disso, que a forma, inclusive, que foi colocado isso, né, fritando hambúrguer, dirigindo táxi, trabalhando de balconista, pro brasileiro, né, a gente sabe disso, a gente é brasileiro, tem essa diferença dessa forma com que você olha as classes, entendeu? Agora, aqui no Canadá, no mesmo prédio, tem um advogado e um motorista de ônibus morando, entendeu? Então, essa diferença que quando um brasileiro fala isso, você fala, nossa, que absurdo, o cara ele tá dirigindo táxi, né? Ou o cara ele tá trabalhando, ele é motorista de ônibus. Um motorista de ônibus aqui ganha no mínimo 3, 4 mil dólares, entendeu? Ele é vizinho de um advogado, ele é vizinho de um cara que trabalha num escritório na frente do computador. E que eu acho muito mais justo, né? Porque eu acho que é uma profissão super digna. Né? Às vezes é muito mais fácil você ficar atrás de um computador o dia inteiro, né? Você já trabalhou no Brasil, eu também já trabalhei em escritório, né? Às vezes é muito mais fácil você ficar atrás de um computador no Brasil com um título na gaveta, né? Ou pendurado na parede, do que você ir lá, pegar um ônibus, dirigir, ter uma responsabilidade, né? De pegar passageiros, etc. Né? Então o que eu vejo aqui é que esse tipo de profissão é mais valorizada e eu acho que é merecido essa valorização maior. Né? Porque são profissões realmente muito difíceis, né? Sim, existem diversas profissões no Brasil, né, considerado, né, a pessoa de classe baixa, alguma coisa. Aqui não. Aqui a pessoa gosta do que faz, a pessoa é respeitada por isso, né? E não tem essa, não. Quando eu pego o trem, uma vez por semana eu tenho que ir para downtown, eu pego o trem, né, aqui para ir pro centro da cidade. É um trem que não é barato para você ir, né? Custa aí $12 para você ir até downtown em apenas 30 minutos.
E do meu lado vai sim, eu sempre percebo isso. Quando eu chego no trem para pegar ele de volta, tem sempre um cara que trabalha em construção, ele vem com a roupa toda, né, ele trabalhou o dia inteiro em construção. Aí ele pega o iPad dele e começa a jogar videogame. Começa a jogar jogo do meu lado. Entendeu? Então essa diferença de, né, classes, né, relacionada ao trabalho, essas coisas, é muito menor aqui no Canadá, é muito pouca em relação ao Brasil. Sim, cara, não, é bem comentado. No Brasil você não vai ver um pedreiro jogando iPad no metrô. Exatamente. E com um iPhone. Exatamente. Então, é aí que a gente começa a ver a diferença. E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, essa forma que a gente fala, porque né, a pessoa não vivenciou isso, mas é muito comum aqui. É muito comum. Qualquer pessoa tem acesso, porque ela tem um salário que paga, né, todo o esforço dela, tudo, e que ela tem condições de ter as mesmas coisas que outras pessoas têm, que têm outras profissões, trabalham no escritório de terno, entendeu? Não, um cara que trabalha numa construção aqui, ele tem uma vida super confortável, né? Sim, pô. E às vezes é até mais feliz, né? Porque é uma tipo de profissão, né, a dinâmica é diferente, né? Você vê que às vezes o cara leva a vida até de uma forma até mais ele gosta tranquila, de fazer isso. Né? Entendeu? Ele gosta. Eu tenho um amigo aqui, uma amiga da minha esposa, e o marido dela, ele trabalha nessa parte de construção. Ele trabalhou na construção da loja da Apple aqui perto de casa, né? Ele falou assim, foi uma experiência assim fantástica. Ele adorou. Ele né? Ele gosta da Apple, tudo, ele tem todas as coisas dela. Ele né? Trabalha como pedreiro nessa parte de construção, gosta do que faz, ganha bem. Ele trabalha 6 meses por ano. Entendeu? Dos outros 6 meses, no inverno, tem bem menos, né, emprego nessa área. E ele adora o que faz, eles têm uma vida boa. Eles moram no mesmo apartamento do que muito parecido com o que eu moro, que você mora. Eu lembro quando eu vim pra cá pro Canadá, a gente tava jogando futebol com um inglês, ele comentou isso comigo. Ele falou, não sei se você percebeu, aqui no Canadá não tem bairro ruim, bairro bom. Todos os bairros são iguais. É lógico, né? A gente vai ouvir pessoas falando assim, mas você vai... Tem, né? Eu fui pra um bairro aqui, né? É diferente, eu fui pra West Vancouver, é diferente. Tudo bem, tem essa diferença, mas não é gritante como é no Brasil. No Brasil você tem extremos, né? O Brasil é muito vertical, né? Você né, a pirâmide social É por isso que completamente... aqui é muito difícil, Guilherme, desculpa te cortar. É por isso que, mas assim, acho que as pessoas vão conectar muito bem isso. É por isso que aqui é muito difícil você ter empregada doméstica. Sabe por quê? Porque é muito caro você ter empregada doméstica. Se você for pagar o salário de empregada doméstica, ela vai ganhar quase que nem você. Ou você contratar uma babá, né? Vamos supor, se você tem 2 filhos. A babá, eu sei porque eu tenho um filho, né? Às vezes a gente conversa com as babás que estão no parquinho também, né? O preço, né, por cabeça, né? Que é uma babá cobra, uma babá aí boa, né? Sim. Né, conhecida, né? É $1.000 por cabeça, por mês. Sim. Então, se você tem 2 filhos, você vai pagar $2.000. Ou seja, pra você pagar $2.000, você tem que ganhar muito dinheiro para contratar a babá. Sim, A minha esposa, ela sempre leva a nossa filha, né, pra brincar aqui no parque do lado de casa, e lá ela tem uma amiga dela que faz essa parte de babá, né? Ela toma conta de 2 filhos, aqui do pessoal da região. Ela ganha $2.900 por mês. E o que eu acho, também acho super justo. Depois que eu tive filho, eu vi, nossa, ir trabalhar, ir pra empresa trabalhar é fácil. Sim, então as pessoas aqui, elas fazem as coisas. Você limpa a sua casa, você lava a sua roupa, entendeu? Você faz tudo, porque pra você contratar alguém vai sair muito caro, porque você tem que pagar o que a pessoa vale. Uma pessoa que passa o dia limpando suas coisas, né, arrumando tudo, cozinhando pra você, ela tem que ganhar bem. Entendeu? É verdade. Tem que ganhar. Só no Brasil que não ganha bem. Eu acho que por no isso... Brasil, não, pra não também evitar, no Sim. Brasil, alguns outros países, mas então assim, essa pessoa tem que ganhar bem. Nós brasileiros fomos muito mal acostumados, porque nós crescemos numa sociedade que tinha muita gente nos servindo por preço de banana, essa que é a verdade, né, cara? Exatamente. Então, às vezes tem brasileiro que vem pra cá e não se adapta até por isso, porque aqui você tem que arregaçar os mangas e tem que fazer tudo por conta. Sim. Né? É por isso que aqui é um país mais rico, né? Porque né, não tem esse tipo de exploração. Né? Porque você tem que pagar todo mundo ganha bem. Você tem que pagar o que a pessoa vale. É. Por isso que qualquer emprego que você tiver aqui, se você for trabalhar num restaurante, se você for trabalhar num hotel, você vai ter um salário para viver de uma forma confortável.
Entendeu? Por isso que esses imigrantes que a gente fala que vieram pra cá e ou a pessoa tá dirigindo um táxi ou tá trabalhando no hotel, o cara, vamos supor, o cara era médico na Índia e daí ele tá aqui, ele trabalha no hotel, trabalha de táxi. Ele prefere fazer isso aqui do que ele ter a profissão dele que ele tinha no país de origem. Ah, sem dúvida. Você sempre conversa com um taxista, né? Direto. O cara, a última coisa que o cara quer é voltar pro país dele. Sim. Né, mesmo com doutorado, ele prefere dirigir táxi e morar aqui, poxa, Sim. Claro. É porque a pessoa no Brasil que tem esse tipo de emprego, ele se sente inferiorizado, né? Sim, Se ele sim. tá com você tem um emprego, se sente. Entendeu? Agora aqui, você na frente do supermercado, você conversa com um cara que trabalha em construção, um cara que trabalha em qualquer outro emprego, um motorista de ônibus, da mesma forma. A pessoa, ela é reconhecida pelo trabalho dela. Cara, então agora vamos passar por um tema bastante polêmico. Esse é o tema que eu vejo que dá mais discussão. É um tema sem fim, as pessoas gostam de falar sobre isso, até porque faz sentido falar sobre isso, que é sobre a saúde nossa, né? E esse trecho aí dessa crítica, né, comenta sobre isso, dizendo que, eu vou ler aqui, a pessoa diz, o sistema de saúde, né, entre parênteses, do Canadá é uma porcaria. Bem, a não ser que no Brasil você estivesse no SUS, que é ainda pior. Mas para quem tinha um planozinho de saúde aí no Brasil, o sistema médico daqui é uma piada. Os hospitais são bonitinhos e limpinhos, mas não há opção, por exemplo, de sobre a escolha dos médicos. Eu não estou qualificado para escolher médico, mas tudo bem. Essa pessoa que escreveu tem a capacidade de escolher médico. E limpinho é um detalhe em hospital, né? Não é. Hospital limpo é detalhe, né? Porque não é importante, né? Não é importante o hospital ser limpo, imagina. Né? O que mais mata pessoas é a infecção hospitalar. Os hospitais são até bonitinhos e limpinhos. Pô, ainda bem, né? Considere-se um sortudo de conseguir um médico de família. Em geral, é uma negação o médico de família. E para ver especialista, esqueça. Cara, essa é a parte mais polêmica. Eu tenho certeza que a gente vai receber e-mails, né, sobre isso, né, de pessoas refalando isso daí que já foi dito, né, que aqui é uma porcaria. Sim. A verdade é a seguinte, cara, é muito difícil de você comparar. Se você fazer um estudo e comparar o sistema de saúde do Canadá e o sistema de saúde do Brasil, a gente teria que fazer um estudo científico, né, avaliar N coisas, né, N aspectos, né, e tentar concluir. Não tem como a gente fazer isso. A maioria das pessoas que discutem sobre isso não tem condição de fazer, só que elas fazem. Exatamente. Né? O que dá para fazer de forma muito simples, porque eu acho que, pelo menos é a forma que eu vejo, que é uma forma muito simples de você avaliar o sistema de saúde. O sistema de saúde ele é bom num país se as pessoas vivem mais, não é? Sim. Eu acho que um país onde as pessoas vivem mais e a qualidade de vida é melhor, eu acho que o resultado de um sistema de saúde bom é você viver mais. Você vai no médico para quê? Para viver menos? Para ficar doente? Não, você vai no médico para ficar saudável, né? Ou voltar a ficar saudável e ter uma vida mais longa, né? Uma vida de qualidade melhor. E os dados não mentem sobre isso, né, Caio? Até você fez uma pesquisa sobre isso, né? Então, analisando essa questão da expectativa de vida, né, o Canadá ele é o 12º na lista, né, dos países. O Brasil está na posição 124 ou 125. Então, assim, é um abismo a diferença entre a expectativa de vida no Canadá e no Brasil. E daí, analisando também a respeito da qualidade de vida, um dos fatores, um dos critérios que eles definem a qualidade de vida é em relação à saúde, né? E todo mundo sabe que o Canadá ele é um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. Então é difícil você ler algo falando assim, a saúde no Canadá é uma piada e no Brasil é boa. Ou seja, a do Brasil é bem melhor. Não procede, não faz sentido e eu acho que perde totalmente a credibilidade de um depoimento desse. Não, cara, vamos supor que a saúde do Brasil é melhor que a do Canadá. Mas o canadense vive melhor e mais. Sim. Então, eu acho que caberia uma explicação disso, né? Porque mesmo a saúde sendo tão ruim, o canadense é um dos povos que mais vive e que tem a melhor qualidade de vida. O que foi falado foi, o sistema de saúde do Canadá é uma porcaria. Peraí, se é uma porcaria, por que o Canadá está entre os países com a maior expectativa de vida e também a melhor qualidade de vida? Sim. Você concorda que isso uma coisa não encaixa com a outra? E isso que a gente está falando são números, né?
Não é uma opinião nossa, a gente não está dando opinião, a gente não está analisando né, o campo da medicina, como muitas das pessoas que participam da discussão eles fazem, só que não tem conhecimento nenhum para fazer, né? E fica nessas coisas pequenas de médico de família ou esse tipo de coisa. O que não é a questão se a saúde é boa ou não. A questão não é essa. A questão não é se você é uma coisa pessoal, se você gosta ou não. É o resultado. Qual que é o resultado? O resultado é um abismo de diferença entre o Brasil e o Canadá. Sim, não, eu acho assim, todo o sistema de saúde, ele está suscetível a críticas. Eu acredito que deve ter muitos aspectos a serem melhorados aqui no sistema de saúde. A gente não está falando que é perfeita. Né? Não, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que poderia ser melhorado. Vamos até considerar que no Brasil tem algo que é melhor do que aqui, né? Vamos considerar isso. Mas isso eu acho que é uma questão menor, é um aspecto aí mais isolado quando você vê o resultado disso, né? Que é o canadense vive mais e melhor. Né? Então você imagina se o sistema de saúde do Canadá fosse bom. O Canadá seria então o topo 1 dessa lista de expectativa de vida e já é o de qualidade de vida, né? Então você imagina então, se é porcaria o sistema de saúde do Canadá, imagina se fosse bom, as pessoas viveriam até o quê? 90 anos? 100 anos, né? Então, Caio, aí tem mais o último trecho, eu acho, né? O último trecho diz: e por falar em emprego, não há meritocracia aqui no Canadá. Esqueça concurso de conhecimentos. Tudo é um envio de currículo, onde o imigrante já toma eu entendi, acho que uma chicotada ao ter o nome estrangeiro. Quer dizer, existe preconceito. E a instituição de ensino do imigrante, né? Caio, como que você vê isso? Você acha que realmente aqui é muito injusto o mercado de trabalho? Eu não acredito que isso seja verdade. O ponto em questão aqui, sobre emprego, foi aquilo que a gente já comentou, né? É a despreparação das pessoas que chegaram, dos imigrantes que chegaram. Entendeu? Aí ele tem que ir para um centro de imigrante, eles têm que ensinar o imigrante como é que faz um currículo, sabe? Não tem como você fazer isso antes de você chegar, ou você fazer por conta própria, você ser proativo e ver aquilo que você precisa fazer, ver aquilo que a empresa está fazendo. O problema é que às vezes as pessoas elas fazem o currículo e começam a disparar para todas as empresas. Agora, se uma pesquisa um pouco, né, em poucos minutos, você vai ver que as empresas aqui elas não querem receber currículos genéricos. Entendeu? Quando você aplica uma vaga de emprego aqui, você faz um currículo para aquela vaga de emprego. Você só coloca a sua experiência relevante para aquela área de emprego que eles estão oferecendo. E se você não tem, não aplique para aquela vaga de emprego. Entendeu? Eles falam que o currículo tem no máximo uma página. As pessoas fazem currículo de 3, 4 páginas colocando tudo que fez na história da vida. Eles falam que o currículo aqui é uma página relevante com a vaga que você está aplicando. Essa é a grande diferença do Brasil para o Canadá. No Brasil, você tem que dizer que você é dinâmico e tem muitos conhecimentos, fez muitos cursos, tem conhecimento amplo, né, geral. Né? Aqui no Canadá é o contrário, isso soa mal. Na maior parte das vezes, né, quando você aplica para uma vaga, você tem que ver o que eles estão pedindo. A gente já até comentou num outro podcast. Né? Sim, você tem que ver exatamente aquilo que está sendo requerido para a vaga. Nós queremos uma pessoa com experiência nisso. Você tem que ver se você já teve uma experiência nisso e ver se encaixa a sua experiência nesses requerimentos da nova vaga. Aqui no Canadá você tem que ser específico. Se você quer um emprego, eu não digo nem por mim, né? Porque, né, no caso, nós temos o nosso próprio, né, nós trabalhamos por conta, né, nós temos a nossa empresa. Mas eu digo até assim, por observar muito até a minha esposa, né, que ela procurou muitas vezes por emprego, né, e isso é uma regra. Você viu uma oferta de emprego, você tem que encaixar, ver se a sua experiência de trabalho, nem tanto formação, dependendo da vaga, mas o que você já fez, se está dentro daquilo que eles querem. Isso é um erro muito comum de imigrantes quando chegam aqui. Ao invés de fazer isso, eles querem falar de tudo que eles sabem, de tudo que eles já fizeram, e às vezes esse tudo, né, essa variedade de experiência e cursos não se encaixa no requerimento específico daquela vaga. Sim. Não, a sua esposa, né, ela é um exemplo muito bom disso. Ela tem um cargo que muito canadense não estava apto. Né? E ela também é imigrante e ela tem um cargo excelente. Né? Mas por quê? Ela está preparada, teve experiência nessa área, o inglês dela é excelente, né? E estava preparada para isso. Não, minha esposa ela tem colegial completo, ela não fez faculdade, né? Não teve condições de fazer faculdade. E ela ocupa hoje um cargo sênior na área de administração.
Quer dizer, você consegue imaginar uma pessoa com um colegial completo no Brasil ocupar uma vaga aqui no Brasil, você precisa ter aí 3, 4, 5, 7 MBAs? Sim. Não, e com certeza aqui, quando eles estavam selecionando essa vaga, com certeza eles receberam currículos com pessoas com MBA, né, mestrado, e não foi isso que eles estavam querendo, né? Eles estavam querendo uma pessoa com experiência. Né? Experiência naquilo que eles precisavam. E ela tinha já trabalhado numa outra empresa e feito exatamente a mesma coisa. Sim. E por isso, claro, a gente não pode generalizar. Pode ser que tenha empresa que tenha outro sistema de imigração. Mas o que eu vi aqui no Canadá, até a experiência da minha esposa, né, sendo mais aí, né, indo para minha vida mais privada, né, é que eu vi algo aqui no Canadá que eu jamais vi no Brasil, ou nunca tinha visto no Brasil, né, deles contratarem pelo que a pessoa já tem de experiência, mesmo a pessoa nem tendo faculdade. A minha esposa tem colegial. Sim. Então isso daí é uma coisa que eu só vi aqui no Canadá. Né? Os brasileiros que me desculpem, né? Mas eu acho que eu não vi isso nunca no Brasil. E, infelizmente no Brasil você tem que dar muito dinheiro para esses cursos de MBA, né? Ter 30 MBAs, né? Antes você precisava um MBA já era garantia, né? Já é um diferencial. Hoje em dia todo mundo tem MBA, então você tem que ter 2, daqui a pouco 3. Daqui a pouco você tem que... Quem tem? Eu tenho 15, ó. Então a gente contrata você que tem 15 MBAs. Né? O Brasil entrou num ciclo vicioso, né? Irracional, né? Que realmente é muito difícil. Né? Eu imagino, cara, se eu voltasse hoje pro Brasil, eu não conseguiria emprego nenhum. Eu só tenho faculdade. Eu também não. Eu larguei a faculdade. Você ia trabalhar, você no Brasil estaria fritando hambúrguer. Certeza. Porque no Brasil você teria que ser já o doutor, né? Pô. Você chegar no país, não é porque o Canadá todo mundo vê, não, o Canadá é um país ótimo, qualidade de vida e tal, que você vai chegar aqui e vai ser tudo fácil. Não, eu não vou me preocupar com o emprego, eu faço o meu currículo, eu mando e no dia seguinte eu vou ter uma entrevista. Não é assim, entendeu? Você tem as suas dificuldades, você tem os seus obstáculos, e você tem que estar preparado. Ninguém vai fazer isso por você. O fato é de que esse ano o governo está planejando manter o mesmo nível de imigração dos últimos 10 anos, que é cerca de 250, por volta, né, 250 mil pessoas, novos imigrantes em 2013 no Canadá. Então a gente também ouve muito isso, o Canadá está fechando as portas. Não, o nível de imigração continua o mesmo de 10 anos atrás. Né? Tem gente até que discorda disso, que acha que o governo devia limitar, né, um número maior, mas 250 mil pessoas realmente é um número muito alto. E dessas 250 pessoas, uma grande parte, 1.000 pessoas, uma grande parte vai continuar aqui no Canadá, né? Não, né, só mais um comentário. Tem imigrante que chega aqui e precisa, né, de um emprego quanto antes, né, não tem tempo para nada, precisa totalmente despreparado. Quando eu vim para cá, você lembra, Guilherme? Eu tô que você veio até depois, né? Quando eu vim para cá, eu guardei um dinheiro suficiente, ainda estava preparado para organizar minha vida em 1 a 2 anos. Então, eu tive tempo para me preparar no Brasil, porque eu fiz um planejamento com muita antecedência, de pelo menos 1 ano e meio, né? E depois, quando eu estava aqui, eu não precisei chegar aqui e já começar a correr atrás de tudo. Não, eu tive tempo para me preparar, para aprender inglês, para ver as oportunidades, e aí sim, aos poucos, entrar no mercado de trabalho, e daí, né, toda a parte de migração, tudo. Então, assim, tudo depende da sua preparação, do seu investimento no tempo que você se preparar para essa mudança de vida, que ela não é fácil. Em nenhum momento a gente nunca falou que é fácil você se adaptar no Canadá. Tem suas dificuldades, então prepare-se para isso. E é exatamente esse o nosso trabalho nos últimos 7 anos, é ajudar você a se preparar a vir aqui para o Canadá. E eu até convidaria, Caio, se você não tiver mais nenhum comentário a fazer, eu já li, né, a última frase aí do texto, né? Eu gostaria de convidar você a fazer parte da nossa área VIP, canadaprabrasileiros.com/VIP. Né? Eu convidaria porque lá está toda a nossa experiência, as nossas dicas, né, de planejamento, tudo que a gente pôde reunir nos últimos aí 8 anos, né, já temos aí quase uma década morando aqui no Canadá, está tudo, né, em forma de áudio, em forma de texto na nossa área VIP, e essa é a nossa função aqui, é te ajudar
a ter sucesso aqui no Canadá. E a gente sabe que não é uma questão só de sorte e azar, isso daí não existe. O que existe é planejamento, né, é foco, é estudo, né? Sim. E também um pouco de oportunidade, claro, né? Às vezes lógico. uma oportunidade surge e ajuda bastante na sua vida. Né? Sim. Então é isso, cara. Eu acho que eu estou satisfeito. Eu posso encerrar esse podcast. Eu também. Então, é o primeiro podcast de 2013. A temporada 2013. É a temporada, né? A gente é de um seriado, né, cara? É o seriado. Um seriado. Tá bom, então. Muito obrigado. Até semana que vem, né? E espero vê-los, né, aqui no Canadá, né? Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo, né, esteja planejando vir, possa, né, concretizar o sonho canadense agora em 2013, né? Exatamente. Então, obrigado a todos, um bom início de ano e até a semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.